Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos mergulhar até as profundezas no iceberg da Copa Libertadores. Para você que não sabe, iceberg é um estilo de vídeo muito conhecido pela internet, onde as pessoas pegam um assunto, nesse caso a Copa Libertadores, e destrincham ele de sua superfície até as camadas mais profundas. Quanto mais funda a camada, mais denso, complicado ou desconhecido é o tópico. Esses tópicos podem ser curiosidades, teorias ou qualquer coisa relacionada diretamente ao tema central do iceberg. Então, chega de enrolação, vamos embora começar o vídeo. A Copa Libertadores teve seu início em 1960. Nessa época, ela reunia apenas os campeões nacionais do continente. Por isso, seu nome era Copa dos Campeões da América. Mas, em 1965, optou-se por dar outro nome ao torneio, que passaria a contar não apenas com os campeões nacionais, como também os vices. O nome escolhido foi o de Copa Libertadores da América, em homenagem, quem diria, aos Libertadores da América, aqueles que ajudaram a libertar a América do Sul dos domínios e da opressão dos colonizadores. As maiores goleadas da história do torneio aconteceram nas edições de 1970 e 71. Em jogos mata-mata, foi em 63. Vale ressaltar que o Peñarol é o autor de ambas. Esse foi o torneio precursor da Copa Libertadores, sendo a primeira tentativa de se eleger um campeão sul-americano. Ele também serviu como modelo para a criação da Liga dos Campeões da Europa, iniciada alguns anos depois. A competição foi organizada pelo Colo-Colo, campeão chileno, com apoio da Conmebol. O vencedor foi o Vasco da Gama. A final da Libertadores de 2018 era um clássico entre Boca e River. Na ida, empate em 2-2 na La Bombonera. A volta seria disputada no Monumental de Núñez. Porém, a torcida do River atacou o ônibus que transportava a delegação do Boca Juniors. E por motivos de segurança, e para punir o River pela atitude, a Conmebol decidiu tirar o último jogo do Monumental, para levar para Espanha. Até porque nem tem estádio aqui na América, né? Tá faltando. Que tal levar a final do torneio com nome em homenagem aos que livraram a América dos colonizadores para a capital do colonizador? Cara, que ideia genial! E esse tópico já nos conecta ao próximo, porque a partir desse acontecimento, a Conmebol passou a copiar o modelo europeu e fazer a final em um jogo único, em campo neutro. Mas, obviamente, desconsiderando que estamos na América do Sul e não na Europa. São condições e costumes muito diferentes. Mas e aí, gostou dessa mudança ou preferia antes? Esse tópico aborda uma particularidade quase exclusiva do futebol sul-americano. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas ele é bem antigo, então eu vou dar um resumo aqui. Basicamente, a altitude se trata de quantos metros uma cidade está acima do nível do mar. Cidades que têm esse número acima dos 2.500 metros são consideradas cidades de altitude elevada. Beleza? Beleza, mas e daí? E daí que jogos realizados nessas condições beneficiam muito o time mandante, o time acostumado com essas condições. E aqui na América do Sul existem várias cidades com estádios nessas condições. Mas vale ressaltar que essas cidades não são de Argentina, Uruguai nem Brasil. E esses são os times que mais sofrem com isso. E curiosamente a Conmebol nunca colocou uma final de Libertadores para ser jogada em um lugar desses, né? Mas isso a gente vai dissertar sobre mais tarde. Ao longo dessas mais de 60 edições, a campanha com pior aproveitamento que terminou em título foi a da LDU em 2008. Foram 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Esse tópico aborda a edição mais exótica da história do torneio, por diversos motivos. Mas eu não vou me aprofundar aqui porque tem um vídeo completinho no canal que investiga todos os porquês dessa edição ter sido assim. Não deixa de conferir lá. De 1998 até 2016, tivemos a participação de times mexicanos na Copa Libertadores. E foram participações bem interessantes. Eram equipes fortes e que competiam bem no torneio. Apesar de nunca terem tido um campeão, foram 3 finalistas no período. Mas esse feat acabou por conflitos no calendário.
além da questão das viagens, até porque viajar para o México na quarta para voltar para o Brasil e jogar um Brasileirão no domingo não era o ideal, né? Mas, vira e mexe, surge um burburinho de que as equipes mexicanas vão voltar a disputar a Libertadores. O que seria bem interessante. Será que rola? O maior público registrado em um jogo de Copa Libertadores foi de 114.500 pessoas em 2001, na vitória de 3-0 do Cruz Azul sobre o River Plate, no Estádio Azteca. O menor foi de 42 espectadores no empate entre Fênix, do Uruguai, e Once Caldas, da Colômbia, válido pelo grupo 2 da edição de 2004. Vale ressaltar que os donos da casa já estavam eliminados e jogavam só para cumprir tabela, e o Once Caldas já estava classificado. Eles que viram a ser campeões daquela edição meses depois. Esse tópico fala sobre os clubes que na mesma temporada disputaram a segunda divisão e a Libertadores. O primeiro vídeo daqui do canal foi sobre essa temática. Lá eu abordo de forma mais completa os acontecimentos. Hoje são 8 os clubes que conseguiram esse feito. Na edição de 1972 da Libertadores, no duelo entre Atlético Mineiro e Olímpia, o jogo empatava em 2-2 quando se iniciou uma pancadaria. O juiz expulsou 3 jogadores do Atlético. Porém, o camisa 9, que foi um desses expulsos, trocou a camisa, vestiu a 15 e seguiu em campo. Chegou a acertar um chute no travessão, inclusive. Foi aí que os jogadores do Olímpia perceberam e o juiz reexpulsou o atleta. No final das contas, o jogo terminou por falta de jogadores atleticanos, que tiveram 6 expulsos. Em 2021, no meio da pandemia, River Plate e Santa Fé se enfrentavam na Argentina. O problema era que o River tinha 20 jogadores infectados pela Covid e, portanto, impossibilitados de jogar. De todo o elenco argentino, apenas 11 jogadores estavam disponíveis para o jogo. E nenhum deles era um goleiro. Por isso, o volante Enzo Pérez jogou improvisado no gol. Assim, o River ia a campo, sem substituto e com um goleiro que não era goleiro. Mas mesmo com todos esses contratempos, o River venceu o Santa Fé por 2-1 e terminou classificado para a próxima fase do torneio. Em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores de 2000, o Palmeiras goleava o The Strongest por 4-0. E a câmera flagrou o goleiro Marcos, do Palmeiras, tomando um cafezinho, para se manter aquecido. Afinal, fazia frio e o time boliviano não exigia muito da defesa alviverde. Essa atitude pegou mega mal e o goleiro saiu como snob. No jogo da volta, lá na altitude de La Paz, o Palmeiras tomou 4-2. E jogadores do The Strongest comemoravam cada gol como se estivessem tomando um cafezinho. Alguns dias depois, no Paulistão, o Palmeiras tomou uma goleada para o Rio Branco em Americana, e o goleirão acabou falhando em alguns gols. As placas de publicidade do estádio mostravam uma marca de café a cada gol do time de Americana. Mais um Boca e River, dessa vez em 2015, pelas quartas de final. Na ida, o River havia vencido por 1-0. Na volta, o primeiro tempo acabou com um 0-0 sem muita emoção. No retorno do intervalo, torcedores do Boca jogaram spray de pimenta no túnel de acesso ao campo, deixando alguns atletas do River com machucados no olho e na pele. No final das contas, o jogo foi cancelado e a Conmebol decidiu eliminar o Boca Juniors da competição, classificando o seu rival, que no final das contas acabou como campeão daquela edição. Mas o que gera reclamações entre os torcedores do Boca é o fato deles terem sido eliminados. E quando aconteceu o contrário, em 2018, a Conmebol não eliminou o River da final, apenas tirou seu mando. Esse tópico aborda um dos jogos mais folclóricos da edição de 2003 da Libertadores, o duelo entre o Azarão Paysandu e o Bicho-Papão Boca Juniors, mais especificamente o jogo da La Bombonera, na ida, onde o Paysandu, mesmo com 2 jogadores expulsos, mostrou quem era o Papão e derrotou o Boca por 1-0. Para se ter ideia do quão gigantesco foi esse feito, apenas 2 times brasileiros tinham derrotado o Boca lá até então, o Santos de Pelé e o Cruzeiro de Ronaldo. Pena que não adiantou de muita coisa e o Paysandu acabou eliminado no jogo da volta. Ao longo desses mais de 60 anos, diversos clubes que disputaram a principal competição do continente sul-americano encerraram suas atividades
e não estão mais entre nós. Então, aqui prestamos nossas homenagens aos times que estão aparecendo aí na tela. F. Esse duelo entre Boca e Sporting Cristal, na Libertadores de 1971, foi o jogo mais violento da história da competição, que já é uma competição bem violenta. O Boca precisava vencer os peruanos para seguir sonhando com a classificação, e o placar teimava em ficar empatado até os 44 do segundo tempo, quando um jogador do Boca tentou arranjar um pênalti, mas o juiz ignorou, o que despertou a fúria dos argentinos, que partiram para cima dos adversários, iniciando uma pancadaria homérica. No final das contas, o juiz expulsou 19 jogadores, encerrando o jogo ali mesmo. 3 atletas foram hospitalizados e os outros expulsos foram presos. Sim, presos. Só foram liberados no dia seguinte. Por causa do furdúncio, o Boca foi eliminado da competição. Pois é, o Boca sempre curtiu muito ser eliminado por questões extracampo. Aqui o nome já diz tudo. Pela pré-Libertadores de 2018, jogo entre Vasco e Jorge Wilstermann, o Vasco sofre o primeiro gol, enquanto a TV passava o replay desse gol, ele foi lá e tomou outro. O jogo terminou 4-0 para os bolivianos, mas o Vasco terminou classificado nos pênaltis. No meu vídeo sobre os asteriscos dos títulos da Libertadores, quando eu disse que para mim o maior roubo da história era no jogo entre Boca e Corinthians de 2013, muitos comentaram dizendo que esse era o jogo mais roubado da história. E de fato, quem sou eu para discordar, né? Era uma partida de desempate, para ver quem passava para a semifinal. E naquele Serra Dourada com gramado cortado em desenhos um tanto quanto diferentes, com meia hora de jogo, o juiz expulsou o primeiro jogador atleticano de forma polêmica, para dizer o mínimo. O jogo seguiu e pouco tempo depois, outra expulsão, dessa vez por reclamação. Daí começou a confusão de fato. Comissão técnica do Galo, policiais e tudo que tinha direito em campo. Mas o juizão, não contente, decidiu expulsar todo o banco do Atlético e mais 3 jogadores do campo, encerrando assim a partida por número insuficiente de jogadores, e dando a vitória por WO e classificação ao Flamengo, que posteriormente seria campeão. Eu sou inteiramente a favor da disciplina, mas eu acho que o juiz não tem o direito de estragar um espetáculo como esse, porque 2 equipes lutando desesperadamente. Essa maldição consiste em ser impossível ser campeão da Libertadores depois de vencer todos os jogos da fase de grupos. Apenas 4 times conseguiram esse feito: Vasco em 2001, Santos em 2007, Boca em 2015 e Palmeiras em 2022. E nenhum deles foi campeão. Esse tópico aborda um time que ultimamente passa por maus bocados. Tá na 3ª divisão paulista, mas durante um período no início dos anos 2000 conseguiu emplacar boas campanhas e deu muito trabalho para gigantes do futebol sul-americano. Vale lembrar que o São Caetano chegou a ser finalista da Libertadores em 2002, perdendo a final para o Olímpia. O maior pecado é que eles chegaram muito, mas muito perto de ganhar. Ele teria sido campeão antes de Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense e Botafogo. Durante as comemorações do título de 2004, vencido pelo surpreendente Once Caldas, os jogadores acabaram quebrando o troféu. Eles conseguiram decapitar o troféu da Libertadores. O concerto custou cerca de $7 mil. Em 1991, se classificavam 3 times em cada grupo, e no grupo A, o Boca poderia deixar seu arquirrival de fora. Bastava um empate com o Oriente Petroleiro em casa. E adivinha? 0-0 com impressionantes 0 chutes ao gol. Nossa, que coincidência! O futebol é tão maluco, né? Esse é um time que atualmente está na 2ª divisão colombiana, mas em 2007 fez uma campanha histórica e que é muito pouco lembrada, principalmente aqui no Brasil. O clube colombiano passou em 2º lugar de seu grupo, eliminou Toluca e Nacional nos mata-matas. Na semi, caiu contra o Boca Juniors, mas eles não se borraram e venceram o jogo da ida por 3-1. Bastava segurar o resultado na volta e ele seria finalista, contra o Grêmio que ele já tinha levado a melhor na fase de grupos. Mas a La Bombonera é fatal. A polêmica da vez foi a neblina. Teve tanta neblina, mas tanta,
que é impossível ver como foram os gols do Boca. Da TV só dava para ver a fumaça, e o jogo terminou 3-0 para os argentinos, que foram campeões posteriormente. Em 2009, na transmissão do Sport TV do jogo entre Palmeiras e Real Potosí, houve um pequeno equívoco na apresentação da escalação do time boliviano. Ao invés de aparecer os nomes dos jogadores do Real Potosí, apareceram uns nomes meio brasileiros. Bom, isso porque o que apareceu na tela foi a escalação do Macaé para o duelo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, que foi transmitido pelo mesmo Sport TV naquele dia mais cedo. Aparentemente eles esqueceram de trocar os nomes e o narrador nem percebeu. Errar é humano, todo mundo erra e tá tudo bem. Mas e se eu te disser que até o bem mais precioso da Libertadores tem erros? Pois é, se olharmos atentamente as plaquinhas do troféu, notaremos que na de 1970 do Estudiantes está escrito Clube Estudiantes de La Plata, mas na realidade é para estar Clube, com B mudo. Na plaquinha de 2009, também do Estudiantes, está escrito Clube Estudiantes de La Plata. A Conmebol odeia o Estudiantes. Teve também um erro na placa de 2008 da LDU, que indicava que o time era do Peru, quando na realidade é do Equador. Mas esse último se tratava de uma réplica, então menos mal. Se você viu meu vídeo sobre os asteriscos nos títulos das Libertadores, você sabe do que se trata esse tópico. Se não viu, vai ver, porque é um vídeo muito show. Meu favorito daqui do canal particularmente. Os motivos especulados para essa diferença são os mais diversos. Diferenças culturais, linguísticas, a maior qualidade técnica e financeira do Brasil perante os outros países latinos, ou quem sabe, talvez, pelo fato da Argentina ser a confederação mais influente da Conmebol. Mas isso a gente vai elaborar mais em alguns tópicos lá pra frente. A parte mais icônica do troféu da Libertadores, certamente, são as plaquinhas espalhadas na base de madeira. Cada uma representa uma edição realizada. Antigamente, essa base era muito menor, e com a medida que as edições foram acontecendo, essa base foi aumentando para que as plaquinhas fossem colocadas. A questão é que ao fim dessa edição de 2023, chegamos novamente ao limite dessa base. E não se sabe se a Conmebol vai optar por aumentar novamente a parte de madeira ou fazer outra coisa. Segundo o presidente da entidade, eles vão diminuir o tamanho das placas para caber mais. Mas nenhuma decisão oficial foi tomada até o momento. Hoje, a Copa Libertadores é a maior obsessão de todo o time do continente. Mas nem sempre foi assim. Durante 3 edições, o Brasil não teve nenhum representante. Isso ocorreu em 1966, 69 e 70. Em 66, o motivo foi porque a CBD não gostou da mudança no regulamento da competição, que começou a permitir com que os vice-campeões nacionais também a disputassem. Em 69, o problema foi o calendário. O Campeonato Brasileiro daquele ano durou 14 meses, então não tinha como indicar um participante se o campeonato nem tinha acabado. Em 70, o motivo foi novamente o calendário. A CBD afirmou que a competição atrapalharia a preparação para a Copa do Mundo. Outros motivos alegados para a falta de interesse no torneio foram a grande violência, as arbitragens tendenciosas, o baixo retorno financeiro e as complicadas logísticas das viagens. Mini Maracanaço é como ficou conhecido a emblemática vitória do Deportivo Itália sobre o Fluminense em pleno Maracanã. Detalhe que o Deportivo Itália já estava eliminado e o Fluminense passaria com uma vitória. Infelizmente, esse é um problema que vem ficando cada vez mais frequente em confrontos de Libertadores. Só até junho de 2023, durante Libertadores e Sul-Americana, foram 9 denúncias de racismo no ano. E 8 delas envolvem brasileiros. Bom, não preciso nem falar que a Conmebol não faz nada a respeito. Esse tópico é o outro lado daquela discussão lá do começo do vídeo sobre altitude. Tudo isso começou em 2007, quando o Flamengo foi jogar contra o Real Potosí, lá em Potosí, a mais de 4.000 metros de altitude. O jogo terminou empatado em 2-2 com diversos brasileiros passando mal. Então, a CBF mandou o caso lá para a FIFA, reclamando que os estádios do topo dos Andes não eram adequados para o futebol.
Alguns meses depois, a FIFA vetou estádios que fiquem acima dos 2.500 metros de receber jogos internacionais. Mas isso prejudicava boa parte dos países membros da Conmebol, que logicamente foram contra o veto. E daí se desencadeou uma enorme polêmica. A comunidade andina emitiu um comunicado dizendo ser um atentado não só ao futebol, como aos habitantes das regiões em causa, afirmando ainda que a decisão da FIFA atenta contra os direitos humanos, viola os princípios estabelecidos na Carta Olímpica, a soberania dos povos e o princípio do jogo limpo. Evo Morales, presidente da Bolívia, qualificou o veto como uma espécie de apartheid do futebol. No final das contas, a FIFA deu para trás e cancelou o veto. Mas fato é que ainda existe uma certa cautela quanto a estádios muito acima do nível do mar, até mesmo aqui em continente sul-americano. Até porque é muito improvável que a Conmebol coloque uma final para ser jogada em um estádio muito acima do nível do mar. Atlético Tucumã e El Nacional se enfrentavam em Quito pela pré-Libertadores. Porém, o Tucumã teve problemas em seu voo, o que atrasou o jogo em 1h30. Mas como desgraça pouca é bobagem, o time argentino não conseguiu transportar seu uniforme, o que seria um problema gigantesco não fosse a sorte da seleção argentina sub-20 estar jogando o sul-americano sub-20 naquela mesma cidade. Daí, a seleção emprestou sua camisa para o clube, o que nem causou tanto estranhamento, até porque os uniformes são iguaizinhos. E sem sentir o peso de vestir o manto da seleção argentina, o Tucumã venceu a Nacional por 1-0 e conseguiu a classificação. Esse tópico fala sobre a maldição imposta sobre o simpático time do Diabinho, o América de Cali, e sua sina de jamais vencer uma Libertadores. Digamos que a América nunca foi de Cali. Ele foi vice-campeão em 1985 para o Argentinos Júniors, em 86 para o River Plate, em 87 para o Peñarol e em 96 para o River Plate de novo. No futebol feminino, eles perderam a final para a Ferroviária de Araraquara em 2020. E se eu te disser que o time que você mais tem que temer no sorteio da fase de grupos da Libertadores é o Alianza Lima? Sim, se seu time cair contra ele, pode esquecer. Mas não porque ele é um adversário difícil, mas porque ele carrega uma maldição. Todos aqueles que caírem no grupo do Alianza Lima vão perder a Libertadores. Desde 2000, que foi quando esse formato foi instituído, o Alianza Lima disputou 13 edições de Libertadores, caindo com 39 times no total. E nenhum conseguiu levantar a taça. Tiveram ainda 3 finalistas, São Caetano em 2002, Boca em 2018 e River em 2019. Bom, no ano que vem já sabe, né? Torce para vir qualquer um, menos o Alianza Lima no seu grupo. Essa maldição afeta exclusivamente clubes brasileiros. Por algum motivo, todos os anos terminados em 4 são amaldiçoados e impossíveis de serem vencidos por equipes brasileiras. Resta então aguardar e ver se ano que vem essa maldição se mantém. Esse tópico se trata de uma lost media, ou seja, uma filmagem que está perdida e indisponível para o público. Estamos falando da filmagem da final da Copa Libertadores de 1960, que não se encontra disponível em vídeo. Algo muito estranho, até porque foi um evento amplamente documentado à época, com transmissões para diversos países. Vale dizer que é a única final sem nenhum registro em vídeo, apenas áudios e fotos. Na estreia da Libertadores de 1992, o Newell's Old Boys foi goleado pelo São Lourenço em casa por 6-0. A torcida ficou completamente maluca e culpou o treinador da equipe, que na época era um jovem chamado Marcelo Bielsa. Segundo a história, um grupo de torcedores foi tirar satisfação com o treinador na porta de sua casa de madrugada. Foram surpreendidos com o próprio Marcelo saindo à porta, mas com uma granada na mão. Andando lentamente, ele disse que se os torcedores não saíssem de lá, ele iria tirar o pino e jogar neles a bomba. Não é à toa que ele ganhou o apelido de El Loco. Vale dizer também que o Newell's se recuperou e chegou até a final daquela edição. Tinha grandes chances de sair campeão, não fosse o São Paulo de Telê na final. Hoje Marcelo Bielsa é o técnico do Uruguai e foi tão importante que dá o nome para o estádio do Newell's.
Durante a Libertadores de 2014, no duelo entre The Strongest e Defensor, no Hernando Siles, em La Paz, a transmissão da Fox Sports mostrou um vulto passando pela arquibancada de forma muito veloz e passando no meio da torcida local. Tudo fica ainda mais bizarro ao constatar que encontrada o torcedor correndo para acompanhar os minutos finais da partida. Bom, e aí, você engole essa explicação? Esse tópico engloba outros 2 temas dessa camada. Basicamente, vamos falar sobre a influência do narcotráfico na principal competição do futebol sul-americano. Durante os anos 80 e parte dos anos 90, cada time colombiano era ligado a um chefão do cartel. São tantas histórias que, se vocês curtirem, dá para fazer um vídeo só sobre esse tema. Mas como esse é um iceberg sobre a Libertadores, vamos nos limitar aos fatos que dizem respeito ao tema. Na edição de 1989, vencida pelo Atlético Nacional, ligado a Pablo Escobar, supostamente, o que não faltam são suspeitas de envolvimento do cartel. Na semifinal, entre Atlético Nacional e Danúbio, o jogo de ida em Montevidéu terminou empatado em 0-0. E na volta, segundo o relato do próprio juiz da partida, um grupo armado invadiu o hotel da equipe de arbitragem às vésperas do jogo, deixando um saco cheio de dinheiro e uma mensagem bem clara: Nacional tem que ganhar. Bom, o resultado foi 6-0 para os colombianos. Os uruguaios também magicamente fizeram a pior partida da vida deles. Ainda nesse ano de 89, um árbitro foi assassinado por ter tido uma arbitragem infeliz no duelo entre América de Cali e Independiente Medellín. Por conta disso, o campeonato colombiano foi encerrado sem um vencedor. Então a Colômbia não tinha como indicar seus participantes para a Libertadores de 1990. O único representante foi o atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional. E nas quartas daquela edição, ele acabou enfrentando o Vasco da Gama. O jogo da ida no Rio terminou em 0-0. A volta, em Medellín, foi vencida pelos colombianos por 2-0. Mas os jogadores vascaínos alegaram ter sofrido ameaças e o trio de arbitragem uma tentativa de suborno. Foi então que surgiu um tal de Eurico Miranda exigindo que a partida fosse anulada. E a Conmebol aceitou a alegação, exigindo com que fosse realizado um novo jogo em campo neutro. Mas de nada adiantou. O Atlético Nacional saiu vencedor novamente, dessa vez por 1-0. O clube colombiano teve esse mesmo tipo de problema em diversos outros confrontos, como contra o Olímpia, que caiu contra o Atlético Nacional 3 vezes, em 89, 90 e 91. Por conta desses acontecimentos recorrentes, a Colômbia foi proibida de receber jogos da Libertadores por 1 ano. Então, para a edição de 91, os clubes colombianos não tiveram outra opção senão mandar seus jogos em outros países. Inicialmente, o Nacional mandou seus jogos em San Cristóbal, cidade venezuelana próxima à fronteira da Colômbia. Mas o mais curioso foi o clássico entre Atlético Nacional e América de Cali, que foi jogado em Miami, nos Estados Unidos, sendo esse o primeiro jogo da história da Libertadores disputado fora da América do Sul. A estreia do atual campeão de uma Libertadores é um jogo muito especial que atrai muitos olhares, e na edição de 2013, essa partida foi marcada por uma tragédia. O Corinthians duelava com o San José em Oruro, e logo aos 5 minutos abriu o placar, o que provocou a euforia dos corintianos presentes, que lançaram um sinalizador, que acabou atingindo o rosto de um torcedor da equipe boliviana, Kevin Beltrán Espada, de 14 anos, que infelizmente não resistiu aos ferimentos causados pelo projétil, que atingiu o garoto a cerca de 300 km por hora. Alguns torcedores do Corinthians ficaram detidos e só foram liberados após longas negociações entre os países. No final das contas, um torcedor de na época 17 anos assumiu a autoria do disparo. Foi feito um amistoso entre Brasil e Bolívia para arrecadar fundos para a família de Kevin. Porém, sua família alega não ter recebido nenhum centavo dessa partida. Esse tópico se refere a alguns áudios vazados por um canal de TV em 2015 que mostram Julio Grondona, famoso cartola argentino que foi presidente da confederação por mais de 30 anos, assumindo crimes.
Nos telefonemas ele fala desde a escalação do árbitro do polêmico Corinthians e Boca de 2013 até da compra do juiz em um Independiente e Santos em 1964. Bom, escuta aí essa pérola. Salió bien al final, no lo quería nadie, este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca, que del último año es amarillo. Sí, bueno, ahí bueno, qué sé yo, que con Alarcón estoy hablando, que Alarcón me dice a mí que este área medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener, bueno, entonces hacemos una cosa, pero lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla, mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero así, ponerlo y dejarme echar las pelotas. Alarcón, poneme amarilla y dejarme de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien, porque bueno, tiene que ser así. Pero bueno, ahora ¿quién tiene que poner ahí ahora? Bueno, Boca ahora Boca, esa no, porque Alarcón, no sé, me pone a Lutó tuvo problema Boca River. Decime que hablaste conmigo y se terminó. Sí. Usted no hay problema con Delfino, ¿no? Porque el otro que tengo es Mauro Viliano. Yo te digo que sí, vos sabés de esto, hombre. ¿Cómo? Por favor, ya, que vos sabés de esto, ¿qué quieres que te diga? Sí, yo sé demasiado, Julio, pero no imposible. Pero vos... Y después iría Delfino el petizo, Ceballos. Ahí tenés tres, Delfino, Ceballos y Viliano. Y de esos tres manejaste los dos partidos. Bueno, listo, Julio, listo. Bueno. Le mando un abrazo, ¿eh? No, querido, hasta chao. luego, gracias. Y vos con los líneas que ponés ahí con este, ¿cómo se llama? Ahí, hay que tener cuidado. No, a los líneas no. Por favor, que si todo que te referí, el línea te la manda a guardar. Julio, eso lo aprendí de usted ya hace más o menos 40 años. En el año 64, cuando jugamos con el Santos, yo le gané a Leo Jorge, que era holandés, con los dos líneas. Como já dito em um tópico anterior, os times brasileiros não participaram da Libertadores de 1970. Mas, antes do martelo ser batido, foi criado um torneio para decidir qual time representaria o Brasil nessa edição. O torneio foi chamado de Torneio dos Campeões da CBD. Na disputa pela vaga foram reunidos o Santos, o Sport, o Grêmio, o Maringá e o Botafogo. Apesar das dificuldades, o Grêmio Maringá derrotou o Sport e conseguiu 2 empates contra o Santos, levando tudo para o jogo de desempate. O problema é que o calendário estava muito apertado e se desenhava a possibilidade do Santos ter que jogar 3 partidas no mesmo dia. Uma contra a Ferroviária pelo Paulistão, uma contra o Peñarol e a contra o Grêmio Maringá. Foi então a desculpa perfeita para o Peixe desistir da competição, dando a vitória e o título ao Grêmio Maringá, porque o Botafogo também tinha desistido do torneio um tempo antes. Dessa forma, o Grêmio Maringá deveria ter sido o representante do Brasil para a Copa Libertadores de 1970. Mas, pro azar deles, houve a oficialização do boicote à Libertadores, o que impossibilitou que eles disputassem o torneio. Então, por esse mês foi isso. Deu um trabalhão desgraçado fazer esse vídeo. Pra vocês terem uma ideia, eu tô gravando essa finalização aqui virado às 7 da manhã do dia 16, que é o dia da postagem. Mas, antes de finalizar, eu quero te pedir uma coisa. Se você curtiu o vídeo, achou que valeu a pena assistir esses 30 e tantos minutinhos, por favor, compartilhe ele para seus amigos que curtem futebol. Dá essa moralzinha porque isso é muito importante para que eu consiga continuar trazendo vídeos todo mês e com cada vez mais qualidade. Se você achou que faltou alguma coisa, comenta aí. Eu sei que essa moda de vídeo de iceberg já passou faz uns 2 anos, mas esse tipo de vídeo nunca foi tão linkado ao futebol. Então eu decidi fazer esse teste com a competição que eu mais gosto e mais tenho conhecimento. O iceberg foi feito por mim, então além do trabalho de dias e noites editando, foram horas e horas de pesquisa. Por isso, eu peço novamente para que compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal. Vídeos novos todo dia 16. Então, é isso galera. Falou, tamo junto.